Afinal, o time do Santos é melhor com Neymar ou sem Neymar? Eu acho um absurdo eu ter que estar fazendo essa pergunta, mas bora lá. Fala, seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo e vamos falar sobre Neymar. Neymar tá voltando de contusão de novo, pela terceira vez na temporada, depois de se lesionar no músculo femoral da coxa direita e está para voltar. Né? Ele começou a correr em volta do campo e tal, a tendência é que em 2 semanas ele esteja apto para jogar de novo, né? Muito provavelmente contra o Flamengo no Maracanã. Se vai entrar de titular eu não sei, como vai ser, mas a gente precisa fazer uma análise séria. E olha, eu entendo. Quem tá com raiva, eu também tô. Quem tá insatisfeito, eu também estou. Quem esperava muito mais, eu também esperava. A gente precisa fazer um recorte sério, se com ele é pior ou melhor. E eu acho que o melhor aqui a gente tem que entender com menos ruim, porque não tá melhor, né? A chegada do Neymar não melhorou o Santos como a gente imaginava. Então a gente tem que fazer uma análise dentro do prospecto do que o Santos é na temporada, tá? É um clube perdido, um time fraco, sem mentalidade vencedora, sem mentalidade de jogo, um time com um mental totalmente destruído, tá? Eu acho que tem talento, mas o mental é destruído. Enfim, a gente vai fazer uma análise em cima disso. É muito opinativo, você tem todo o direito de discordar aí nos comentários, tá certo? E eu quero que você, com a sua opinião, argumente. Por favor, você vai opinar, argumenta. Não ofende, cara. Sabe? Falar do Neymar é muito chato. No Futirinhas é chato, aqui é chato. Porque toda hora as pessoas só colocam puxa saco. Ou você não tem um meio termo com o Neymar. Eu tento ir para a linha da análise, né? Com prós e contras, entendendo o momento. As pessoas são muito viscerais, elas querem ou ódio ou amor. Aí que se você não odeia demais é porque você lambe saco. Se você, né, critica é porque você não é fã de verdade, entendeu? Então, assim, eu me canso de falar. Eu falo porque é um tema importante, é um jogador do Santos e eu preciso falar sobre isso. Fechado? Eu acho interessante, importante para quem é santista, tá bom? Então vamos analisar aí, tá bom? Enfim, o Neymar tá contundido algumas partidas. Foi dito que depois da saída dele o Santos melhoraria. Eu acho que o Santos teve uma melhora técnica e de jogo por causa do treinador que chegou, não necessariamente pela não presença do Neymar. Eu acho que é injusto a gente ir por essa linha, como se o Neymar fosse um impeditivo para o Santos deslanchar na temporada, quando na verdade não é, tá certo? Mesmo com os outros treinadores, mesmo com o Pedro Caixinha, mesmo com o Kleber Xavier, que foi sumariamente ignorado, como se não tivesse existido na temporada pelo senhor presidente do Santos, Marcelo Pinico Teixeira, tá certo? Mesmo assim, eu acho que com o Caixinha, o Neymar disputou 2 partidas e acabou sentindo, né, depois do jogo contra o Galo, e não jogou mais. E aí fica complicado, né? O Vojvoda tinha dito que ele estava preparando o Neymar para ele deslanchar de vez na temporada, né? De jogar de segundo atacante, nessa função que o Guilherme tem feito, como segundo atacante muitas vezes. Pois é, ali que se encaixaria o Neymar. E eu fiz um vídeo falando sobre isso, antes dele se contundir de novo, de posicionamento, de como eu via o Vojvoda encaixando o Neymar nesse time e como eu via a salvação da carreira, da reta final da carreira do Neymar, jogando como um segundo atacante, como não um falso 9, porque o falso 9 ele não vai jogar como segundo atacante, ele vai jogar como centroavante voltando para o meio para armar para os pontas. E o Neymar jogou assim em algumas oportunidades, como contra o Botafogo na Vila Belmiro, fez uma boa partida, mas não tinha um centroavante de referência à frente dele. E nas outras vezes que ele jogou como segundo atacante, ele foi meia, né? Você tinha 2 volantes nas costas dele, 2 pontas, ele e um centroavante. Então fica aquele buraco no meio, etc., voltando lá na intermediária defensiva para buscar a bola, etc. Eu vejo o Neymar encaixado nessa função, segundo atacante. Mais ou menos como o Flaco Lopes e o Vitor Roque fazem no Palmeiras, né? De troca de posições, etc., né? Que tá jogando com uma dupla de ataque nesse momento, só para ter a noção de encaixe, né? Muito assim, você vem buscar a bola, você se movimenta, mas você vai na intermediária para frente. E aí eu sempre me baseei nessa análise nos jogadores do futebol italiano e do futebol brasileiro dos anos 90 e 2000 que jogaram muito nessa função, né?
Del Piero, o Totti, que são tradicionalmente segundos atacantes, Roberto Baggio, né? Roberto Baggio sempre foi definido como um 9,5, né? É um jogador, o Platini falou isso, né? Ele é um 9,5, ele é um 10, mas também é um 9, então ele é um 9,5, ele cria como meia e finaliza como centroavante. Eu acho que o Neymar tinha que encaixar nessa função, tendo um centroavante à frente dele, no caso o Lautaro Dias, e ele jogando ali na função do Guilherme, tá? Então, como ele está em vias de voltar, a gente precisa fazer essa análise e separar os prós e os contras. Eu abro falando que eu acho um absurdo, porque não deveria estar achando um absurdo, porque a gente não deveria estar supondo se o Neymar é benéfico ou maléfico tecnicamente para um time. Só que porque a temporada dele é tão fraca e tão empobrecedora perto do que a gente esperava, que a gente faz essa análise. Por isso que eu acho um absurdo, mas ela tem que ser feita. Não deveria, mas tem que ser feita. Então vamos primeiro para os contras, né? Se o time é pior sem ele, aliás, é melhor sem ele, né? Menos pior sem ele, na verdade. E cara, por mais que eu não concorde, tem pontos que a gente tem que levar em consideração com relação a isso, né? Na velocidade de recomposição, na marcação e pressão, principalmente no clássico contra o Corinthians, que o Santos pressiona ofensivamente a marcação, tá? Então, né, quem argumenta que é melhor tirar ele, que o time vai render mais sem ele, vai muito por essa linha e que o Santos consegue as vitórias apesar dele. E tem a galera que vai por outra linha, que é a que eu me enquadro, tá? Por mais que ele esteja decepcionando na temporada. Por quê? Quando o Neymar tá em campo, mesmo mal, ele é um ponto de atenção do adversário, né? Mesmo mal. Então, quando o Neymar tem a bola, sempre vai ter um ou dois jogadores cercando o Neymar. Esse cerco ao Neymar, ele abre espaço para outros atletas. Às vezes pode esbarrar na qualidade técnica desses jogadores, né? Como o Guilherme, como o Tassiano e etc. Como o próprio Lautaro Dias. Mas a tendência é que esses espaços aconteçam. E ele também, mesmo mal, ele tem uma movimentação interessante de se infiltrar na área, de ser uma presença para passe, de aparecer no momento certo, no lugar certo. A má fase do Neymar, desde que ele se machuca muito, né, de uns anos para cá, faz com que, mesmo no lugar certo, ele não consiga finalizar do jeito que se espera. Aí você tem aquela furada contra o Galo no jogo na Arena MRV, aquele chute na lua contra o Cruzeiro num passe muito bom do Guilherme. Você vai lembrar de momentos que ele tem essas oportunidades estando no lugar certo e não conseguindo dar essa contribuição em campo. Mas você também tem outros momentos que ele foi muito bem, né, mais esporádicos, mas ajudando na pressão da marcação, como no jogo contra o Flamengo, estando mais solto, mas sendo esse jogador que tinha mais liberdade e ajudava também na recomposição em algum nível, sem voltar tanto. Né? O próprio jogo contra o Botafogo na Vila Belmiro, ele jogando de falso 9, mas numa movimentação interessante, até com velocidade em alguns lances, coisa que ele não tinha tido em outros momentos. O jogo contra o Juventude, né? Que assim é um pouco mais fácil comparado aos outros adversários. O jogo contra o Cruzeiro ele vai muito mal, o jogo contra o Galo na Arena MRV vai muito mal. Então você tem momentos que ele, mesmo mal, ele consegue encontrar alternativas, como no lance contra o Fabrício Bruno no jogo contra o Cruzeiro, ou nas partidas que ele entra e melhora a condição do time, né? Contra o CRB na Copa do Brasil, que ele não consegue fazer o gol, mas graças às grandes atuações do goleiro do CRB lá na Copa do Brasil. Então você tem alguns chamarizes do que ele pode contribuir em algum nível. No jogo contra o Sport, por exemplo, o Santos com um a menos, naquela situação toda, a jogada da tabela dele com o Gabriel Bontempo e tal, é muito interessante, mesmo ele errando diversos lances também. Então, a presença dele em campo, ela é mais benéfica do que maléfica, mesmo ele mal. Justamente pela atenção que ele chama do adversário, justamente pelo potencial que ele tem de resolver as jogadas em poucos lances. Porque leva em consideração o seguinte, o Neymar estando mal, ainda assim, ele tem uma visão de jogo privilegiada, ele consegue encontrar um jogador numa situação que os outros geralmente não enxergam, e eu entendo também que ele tem errado passes que ele geralmente não errava, mas mesmo assim, o Neymar, presente em campo, ele é o jogador do passe arriscado. É normal que um jogador que dê passes mais arriscados erre mais passes também, né? E eu vou falar numa expressão, quando o Neymar dá um passe e ele acaba errando, né? Tipo, ele vai fazer uma invertida de bola e tal,
você vê que o jogador que iria receber o passe, ele tá passando no lugar que ele mandaria o passe mesmo. E você tem aquela expressão, você não fica, né, você fica incomodado pelo erro, mas não é aquele, tipo, não acerta uma e tal, você fala, caramba, putz, se passa. No geral, é uma expressão diferente de incômodo com relação a outros jogadores que erram passes. Né? O Neymar não é o cara de dar passe para trás o tempo inteiro, ele tenta jogar para frente. Isso, para um time, para um contexto de encaixe de time, é mais benéfico do que maléfico. E, de novo, eu estou falando que ele está devendo bastante. Né? Tem diversos vídeos aqui de análise do ano do Neymar. Se ele tá, que ele tá mal, que ele tá uma decepção completa perto do que da expectativa gerada, que ele perdeu muitos jogos, né? Ele tá, sei lá, desde que ele chegou, menos de 50% de participação nas partidas, o que é um número muito baixo. Então, assim, tem toda essa parte que pesa contra, e eu entendo e concordo, mas tem a parte que pesa a favor. Como ele, em campo, ele traz esse problema para o adversário, e na maioria das vezes, não em todas, e a gente tem alguns exemplos disso, como ele traz esse problema para o adversário, então se acaba tendo mais liberdade para outros jogadores. E aí a gente entra no aspecto Juan Pablo Vojvoda, que é o treinador. Como ele teve muito pouco do Neymar ainda, a gente não tem uma opinião muito embasada sobre rendimento do Neymar no encaixe do time. Porque pense, os outros dois treinadores que passaram pelo Santos com o Neymar, o Caixinha teve vislumbres, mas também teve o Neymar oscilante demais. Ele teve aquele momento no Campeonato Paulista que foi bem, né? Ele foi bem naquele arranque inicial ali de 8 partidas. Ele teve coisas boas, né? Ajuda na classificação do Santos para as fases finais e tal, até pegar o Corinthians e ficar fora, mas ele era o destaque principal do time. Tudo bem, é o Campeonato Paulista, mas para entender o arranjo. Depois ele tem aquela contusão, ele fica fora, depois ele volta e se machuca de novo, o Caixinha sai, chega o Kleber Xavier, e o Neymar tem vislumbres de alguns bons momentos, né? O Kleber Xavier assume contra o CRB na Copa do Brasil, é aquele empate na Vila Belmiro, e aí tem todas as situações, o Neymar volta, depois se machuca de novo, e nesse vai e volta do Neymar, ele tem, na teoria, um dos melhores momentos dele, assim, de técnica, né? Que é justamente aquele recorte Botafogo, né? Aí tem aquela saída lá para o Mundial de Clubes, ele fica suspenso e tal. Ele tem aquele momento contra o Botafogo que ele vai bem, faz o gol de mão e acaba expulso e acaba atrapalhando o Santos. Tem aquela volta, ele faz aquele belo jogo contra o Flamengo, depois oscila de novo. E aí tem a pior sequência dele, né? Que é até a saída do Pedro Caixinha, não, do Kleber Xavier, né? Que é justamente na goleada sofrida para o Vasco, que é o pior jogo do Neymar do Santos em muito tempo na temporada, né? Enfim, aí sai o Kleber Xavier, chega o Vojvoda e tem poucos jogos, se eu não me engano, são 2 jogos até ele se machucar, né? De novo e ficar fora. E aí o Vojvoda continua o trabalho e tal. Então eu acredito que, como o técnico do Santos atual tem muito potencial para melhorar jogadores, eu não consigo acreditar que o Neymar vai piorar jogando no time do Vojvoda. É óbvio que o técnico do Santos vai exigir certas coisas dele e vai montar um esquema pensando no potencial dele, porque, querendo ou não, você gostando ou não, o Neymar é o atleta com mais potencial que veste a camisa do Santos. Ele é o que mais tem cartas na banda, mesmo muito mal, mesmo muito abaixo do que já apresentou, mesmo tudo isso, ele ainda é esse jogador. Então eu acredito que um técnico que tem potencial e que é muito bom, que tem muita base tática, vai conseguir, pelo menos com esse jogador, tendo esse ativo em campo, conseguir tirar mais dele e oferecer mais qualidade técnica para o time. Como ele vai encaixar? Eu torço muito para que seja como segundo atacante, não como meia, tirar o Roleiser do time, etc. Porque o Roleiser, querendo ou não, também é um jogador com vigor técnico, qualidade técnica para oferecer coisas ao jogo. Então, receber passes do Roleiser é muito melhor do que receber passes do Tassiano Armando ou do Guilherme, tá? Por mais que o Guilherme possa acertar passes também. Mas é jogadores que pensando na progressão de jogo. Então a gente tem que buscar a técnica. Talvez a gente ficar buscando muita força não vai dar certo. Você tem que ter um meio-campo forte que potencialize o jogador para ele poder usufruir da velocidade dele, da que ele tem para a parte da frente, né? Você já tem o Lautaro Dias que tem essa força física para recompor, você já não vai precisar tanto do Neymar voltando para fazer a recomposição. Ele pode auxiliar, mas não ser preponderante nessa cobertura. Aí você pensa do lado esquerdo, como você vai fechar aquela ala do lado esquerdo sem precisar que seja o Neymar avançando na ponta até a lateral,
na defesa. Você tem várias maneiras de pensar o encaixe, mas eu acredito que com o Vojvoda, tendo o Neymar disponível e voltando a jogar, né, e tomara que saudável, o que é muito difícil, dado o histórico, você tem coisas boas para tirar. Né? Se ele conseguiu tirar com o Pedro Caixinha, com o Kleber Xavier, mesmo com momentos e não sendo consistente, com o Vojvoda a tendência é que melhore. O ponto é, a gente está num momento muito crucial da temporada, um momento muito difícil, um momento de incerteza, de novo, né? Então fica tudo muito mais difícil. Como eu disse anteriormente, eu volto a afirmar, se fosse começo de temporada, essa oscilação, tentando encaixar o time, sem o Neymar e ele voltando e tal, seria completamente normal e mais compreensível por parte do torcedor. Ah, beleza, né? O time tá aí, derrapou aqui, pô, perdeu em casa do Vitória, mas estava jogando bem. Você vai olhar para o prognóstico do campeonato com outros olhos. Mas, como eu falei antes, essa diretoria do Santos é tão ruim que ela resolveu começar o ano em outubro, né? No fim de setembro, começo de outubro, dando para o Vojvoda, aliás, no fim de agosto, né, começo de setembro, dando para o Vojvoda o trabalho que deveria ter sido dele desde o começo da temporada, ou assim que ele saísse do Fortaleza. E não foi isso que o senhor Marcelo Teixeira fez, né, junto com a sua diretoria. E aí o Santos sucumbiu de novo. Contrariando o que o presidente do Santos gosta de falar publicamente, todos nós torcedores e criadores de conteúdo do Santos estamos temendo o rebaixamento novamente, porque ele é uma realidade bem possível. A realidade escancarada na frente do Santos é bem difícil, porque o Santos tem jogos extremamente difíceis e esse elenco, a força mental é tão podre que a gente desconfia de como eles vão encarar cada jogo. Cada jogo tem que ser uma final, só que o Santos tem 2 jogos contra o Palmeiras pela frente, jogo contra o Flamengo, que, cara, são muito melhores que o Santos. Tem jogo contra o Mirassol, que traulitou o Santos no primeiro turno por 3-0 lá no Maião. Né? Será que o Santos vai ter força e vai jogar bem o suficiente para ganhar do Mirassol na Vila Belmiro? A gente não sabe. Né? Tem jogo contra o Cruzeiro em casa, tem jogos muito difíceis pela frente. Né? Não dá para abrir mão de nenhum ponto, de nenhum jogo. Tem que encarar todo o jogo como uma final e encarar o jogo do Santos assim como encarou o clássico contra o Corinthians na Vila Belmiro. Jogar para o prato de comida, como se estivesse precisando comer a refeição para se manter vivo. E aí tem que pensar em tudo isso. Mas acredito, de verdade, por mais que tenha contras, eu acho que os prós ainda são mais importantes nesse contexto. Tá bom? Eu espero que ele volte e melhore, né? Mas se voltar e continuar ruim, eu não conseguir contribuir, não vai mudar do que já está. É melhor ter ele ali com uma possibilidade de jogo do que simplesmente não ter. Porque de verdade, cara, você olha para o time hoje, você tira ou o Roleiser, ou tira o Guilherme do time, ou tira o Lautaro Dias para colocar o Neymar, muda necessariamente o quê? De pior para pior. Para e pensa. Não, para, o Guilherme recompõe melhor, ele corre mais. Tá, e com a bola no pé, qual que é a diferença? O que ele vai contribuir mais? Ele vai encontrar um passe em profundidade para alguém que está fazendo ultrapassagem? Ele vai ter uma tabela mais arriscada e tentar fazer infiltração pelo meio da área? Sabe? Eu torço para que o Neymar volte a ter tempo de bola. Para mim é o mais importante, que ele tenha esse tempo de bola, de encaixe, de chute, né, para que ele possa contribuir de fato. Não com lampejos, mas com uma consistência um pouco maior. É a minha esperança, né? E, cara, como Santista, o que a gente tem hoje é se agarrar na esperança. É a única coisa que a gente tem. Dá pra falar, caramba, mas você não tá analisando o cara. Eu tô analisando o cara. Só que assim, a situação é tão desesperadora que a gente tem que pegar no que pode acontecer. E eu torço para que seja a melhor coisa possível. Não é, cara, não é possível, né? Mas não deveria ser possível a gente tá tanto tempo sofrendo, cara. Esse ano era o ano de a gente ficar pelo menos tranquilo com a volta dele. Né? E acredito de verdade que ele mesmo sente essa frustração que o torcedor tem. Eu acho de verdade, pelo que eu acompanho da carreira, por mais que ele tenha vários desmandos aí, que ele está incomodado com com o próprio desempenho. Eu acredito que ele esperava muito mais dele mesmo. Então, assim, é de correr atrás e pensar muito no agora. E como eu sempre disse, para ele receber chances e pensar em Copa do Mundo, ele tem que jogar pelo Santos. Jogar bem pelo Santos e render pelo Santos. Agora não é hora. Tudo bem, estou fazendo conta com o dinheiro dele, não deveria, mas agora não é hora de pensar em quanto ele vai receber por mês.
porque a vida do Neymar já está garantida, já está ganha, já está estabelecida. Ele não precisa só do futebol para viver. Ele tem diversos empreendimentos e rendimentos em outras frentes, tá certo? Óbvio que todo dinheiro faz diferença, óbvio. Mas pensando com a cabeça de um bilionário tentando, é isso. Agora é pensar na técnica, no desempenho, na parte física, hiperfoco, sabe? Olhar para o esporte, óbvio, para a própria família, cuidar dos filhos, mas olhar para o esporte, para o desempenho e tal, e tentar fazer o melhor caminho possível para fazer esse desempenho melhorar. Com a camisa do Santos. O ano que vem, pensar na mesma coisa. Se vai embora ou não, aí já são outros 500. O Santos também precisa pensar no próprio Santos, né? De fazer uma oferta dentro da realidade do Santos para continuidade. E aí o jogador tem que também entender. Mas é isso, tá? Espero que você seja legal para conversar, sem ficar apontando o dedo, porque eu, de verdade, eu me incomodo, eu não gosto, porque eu tento ser bem tranquilo para fazer a análise. Você pode discordar de mim, mas as pessoas, quando eu falo de Neymar, elas são muito ofensivas, cara. E por mais que eu entenda que a frustração das pessoas com relação a isso pode ser grande, a minha também é. E eu não sou escudo nem para-raio de ninguém para ficar aguentando xingamento à toa, porque eu tenho uma opinião que às vezes não é a mesma que você pensa. Fechado? Enfim, diz aí sua opinião nos comentários, dialoga como pessoa normal, peço por favor fazer isso e a gente vai se falando nos próximos vídeos. Fechado? Tamo junto, um forte abraço para todos. Valeu.